O sussurro do vento no deserto. A poeira que dança sob o sol inclemente, carregando consigo os ecos de uma pergunta antiga, uma dor que atravessa milênios. Você já se viu ali de joelhos, com o coração em pedaços e a alma gritando, enquanto o céu parecia surdo, mudo, distante? Já sentiu o gosto amargo do fracasso, não aquele pequeno tropeço, mas a ruína completa, o desmoronamento de tudo o que você achava que era seu? E no meio dessa escuridão, a voz silenciosa da fé, que antes parecia um farol, agora se mostrava como uma vela tremulante, ameaçando apagar a qualquer instante. Quando Deus não livra, não quando você falhou, não quando você abandonou a fé, mas quando você estava de joelhos fazendo tudo certo e o silêncio foi a única resposta. Esse é o território onde a história de Jó se desenrola. Não é um conto de fadas, não é uma parábola com final feliz garantido e lição mastigada. É uma jornada brutal pela paisagem desoladora da perda, onde a lógica humana se quebra e a fé é posta à prova em seu limite mais extremo. Nós que vivemos em um tempo de respostas rápidas e soluções instantâneas, tendemos a fugir da dor. A dor nos assusta, nos confronta com a fragilidade de nossa existência, com a falta de controle que realmente temos. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir, nós nos atrevêssemos a encará-la? A perguntar: qual o segredo da fé de Jó quando Deus não livra? Quando a libertação não vem e o silêncio se estende, pesado e ensurdecedor. Jó era um homem íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Sua vida era um quadro de prosperidade e bênçãos, filhos, riquezas, reconhecimento, tudo o que se poderia desejar. Uma vida que, aos olhos de muitos, era a prova viva da fidelidade de Deus para com os justos. Mas então a cortina se abre para um palco invisível, onde forças cósmicas se confrontam. Um diálogo entre Deus e Satanás, uma permissão divina que põe à prova a essência mais profunda da fé humana. Satanás sugere que a fé de Jó é transacional. Ele serve a Deus por aquilo que Deus lhe dá. Remova as bênçãos e a fé se desintegrará. E Deus, em um ato que para nossa mente limitada parece incompreensível, permite. Permite que a estrutura da vida de Jó seja abalada, testada, quase destruída. Aqui já nos deparamos com a primeira camada de mistério. Por que Deus permitiria tal sofrimento a um homem justo? Não há uma resposta fácil, nem mesmo no livro de Jó. O texto não nos dá uma justificativa teológica clara para o sofrimento de Jó, pelo menos não da forma que esperaríamos. Ele nos convida a habitar a tensão, a desconfortável realidade de que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus. O livro de Jó não é um manual de como resolver seus problemas, mas sim um manual de como sobreviver quando os problemas são insolúveis. A tragédia chega em ondas, uma após a outra, implacável. Primeiro, seus bens, depois seus filhos. Todos os seus filhos em um único dia. Imagine o peso dessa notícia, a dor lancinante de um pai que perde tudo, que vê o futuro desabar em um instante. E Jó, ele rasga suas vestes, rapa a cabeça, prostra-se em terra e adora. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A resiliência de Jó não é uma ausência de dor, mas uma resposta à dor. Ele não nega o luto, não reprime o sofrimento, mas o enquadra em uma perspectiva maior. Ele reconhece a soberania de Deus, mesmo quando essa soberania parece cruel, inexplicável. Mas a provação não termina aí. Satanás ataca novamente, agora o corpo de Jó. Chagas malignas cobrem-no da cabeça aos pés. A esposa de Jó, em desespero, diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus. E morre. É um grito de quem não consegue mais ver sentido na dor. E Jó, com uma lucidez assombrosa, responde: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele não se ilude com uma teologia superficial que promete apenas bênçãos e ausência de sofrimento. Ele entende que a vida é um mosaico de luz e sombra, de alegria e tristeza. E onde isso encosta na sua história?
Pensa naquele diagnóstico que não mudou depois da oração, naquele relacionamento que não foi restaurado, mesmo você fazendo tudo o que achava certo, naquele projeto, naquele sonho, naquela vida que desabou sem aviso, sem explicação, sem culpado óbvio. É aqui que muita fé quebra, não por falta de oração, não por falta de fidelidade, mas porque ninguém nos preparou para um Deus que às vezes não livra. E então chegam os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm para consolá-lo, mas acabam se tornando seus acusadores. No início eles fazem a coisa certa. Sentam-se com Jó em silêncio por 7 dias e 7 noites, um gesto de empatia profundo, de solidariedade silenciosa. Mas depois eles começam a falar. E é aqui que a teologia rasa e as respostas fáceis se revelam em toda a sua crueldade. Eles insistem que Jó deve ter pecado, que seu sofrimento é uma punição divina, que Deus é justo e, portanto, só pune os ímpios. Se você sofre, você pecou. Se você é abençoado, você é justo. Na história de Jó, quem estava teologicamente organizado estava existencialmente errado. Essa é a armadilha em que muitos de nós caímos. A necessidade de encontrar uma causa para a dor, uma explicação lógica, um culpado. É o que nos impede de abraçar a complexidade da vida. É o que nos faz fugir do mistério. Os amigos de Jó representam a mentalidade de causa e efeito, a teologia da retribuição, que ainda hoje domina grande parte do pensamento religioso. Mas Jó se recusa a aceitar essa lógica simplista. Ele sabe que é íntegro. Ele clama por justiça, por uma explicação, por um confronto com Deus. Está indignado, confuso, mas sua fé não se quebra. Ela se retorce, se contorce, mas não se rompe. Mas a narrativa não se encerra com os 3 amigos. Há uma quarta voz que emerge do silêncio, a de Eliú. Jovem, contido enquanto os mais velhos falavam, Eliú aguarda com respeito. Quando finalmente se levanta, ele não repete a acusação dos outros 3. Ele não reduz o sofrimento a uma simples equação de culpa e castigo. Eliú propõe algo diferente, algo que abre uma nova fresta de luz sobre a dor. O sofrimento pode ser o próprio instrumento pelo qual Deus fala, educa e transforma. Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. É uma perspectiva que amplia o horizonte. A dor não seria apenas punição, mas também escola. Deus não seria apenas o juiz que sentencia à distância, mas o mestre que se revela no interior da aflição. Eliú não resolve o mistério de Jó, mas indica que o sofrimento pode ser um canal de encontro com o divino, que no meio do fogo, Deus ainda fala. Não por acaso, quando ao final Deus repreende os amigos pela teologia equivocada, o nome de Eliú não aparece nessa lista. Um detalhe que o próprio texto preserva com significado. Jó não é um masoquista que ama o sofrimento. Ele expressa sua dor de forma visceral. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele anseia pela morte. Ele questiona a Deus com veemência, com uma honestidade brutal que nos choca. Ele não finge que está tudo bem. Ele não recita frases clichês. Ele grita. E é nesse grito, nessa honesta e profunda expressão de sua humanidade ferida, que reside um segredo fundamental da fé que suporta o fracasso. A fé de Jó não é uma fé cega, que ignora a realidade da dor. É uma fé que se atreve a questionar, a duvidar, a lutar com Deus. O livro de Jó nos mostra que a fé não é a ausência de questionamento, mas a capacidade de questionar dentro do relacionamento com Deus. É a ousadia de levar nossas maiores dores, nossas maiores dúvidas, ao próprio Criador, sem máscaras, sem fingimento. Jó não busca respostas fáceis. Ele busca a presença. Ele anseia por um encontro, por uma audiência com o divino, mesmo que para confrontá-lo. O que mata a fé hoje não é o sofrimento em si, é a solidão dentro dele, é a pressão de ter que fingir que está tudo bem, é a vergonha de admitir que você está com raiva de Deus. E é exatamente isso que Jó escancara. E então, no clímax da história, Deus responde. Mas não da forma que Jó ou seus amigos esperavam. Deus não explica o porquê de Jó ter sofrido. Ele não revela a permissão concedida a Satanás. Em vez disso,
ele faz a Jó uma série de perguntas. Perguntas sobre a criação, sobre o universo, sobre o poder e a sabedoria divina. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-mo, se tens inteligência. É uma exposição da incomensurável distância entre a mente finita do homem e a mente infinita de Deus. Essa resposta é, para muitos, decepcionante. Não há uma explicação clara, não há uma justificativa, mas há algo mais profundo, uma revelação da majestade e da soberania de Deus. Jó é confrontado com a sua pequenez, não de forma humilhante, mas de forma esclarecedora. Ele percebe que há mistérios que estão além da sua compreensão, que a sabedoria divina opera em um nível que ele jamais poderia alcançar. Jó se arrepende, não de ter pecado, mas de ter falado sem conhecimento, de ter tentado enquadrar a Deus em sua própria lógica limitada. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O encontro com Deus não lhe dá as respostas que ele queria, mas lhe dá algo mais valioso, uma experiência transformadora da presença divina. Ele não entende o porquê, mas entende o quem, e é esse quem que sustenta a fé no meio do fracasso. E aqui o texto bíblico nos entrega uma das declarações mais surpreendentes de toda a Escritura. Logo após o encontro, Deus volta-se para Elifaz e declara: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É o próprio Deus validando a honestidade brutal de Jó. O grito, a dúvida, o confronto corajoso, acima da teologia organizada e das frases prontas dos amigos. Não foi a eloquência dos conselheiros que agradou a Deus. Foi a autenticidade ferida de um homem que se recusou a fingir. Jó falou o que era reto, e Deus o reconheceu. A fé de Jó não é a fé que espera que Deus remova a dor. É a fé que encontra Deus na dor. É a fé que persiste mesmo quando Deus parece ausente, mesmo quando o silêncio é a única resposta. É a fé que se atreve a ser honesta, a gritar, a questionar, mas que ao final se submete à soberania e à sabedoria de um Deus que é maior do que qualquer sofrimento, maior do que qualquer compreensão humana. O que isso significa para nós hoje? Em um mundo que nos vende a ilusão de que podemos controlar tudo, de que somos os arquitetos de nosso próprio destino, a história de Jó é um lembrete brutal e necessário de nossa finitude. O fracasso virá, a dor virá, e muitas vezes não haverá uma explicação fácil, um motivo óbvio. Deus nem sempre livrará da tempestade, mas Ele estará na tempestade. A fé que suporta o fracasso não é a que ignora a dor, mas a que a abraça como parte da jornada. Não é a que busca respostas prontas, mas a que se contenta com a presença no mistério. Não é a que exige que Deus se encaixe em nossa lógica, mas a que se curva diante da sua incompreensível grandeza. É uma fé madura, que entende que a vida cristã não é uma fuga da realidade, mas um mergulho corajoso nela, com a convicção de que, mesmo nos vales mais escuros, a luz divina ainda sussurra, ainda guia, ainda sustenta. Jó, no final, é restaurado. Suas bênçãos são dobradas. Mas o livro de Jó não é sobre a restauração, é sobre a jornada até ela. É sobre a fé que sobrevive ao abismo, que se recusa a amaldiçoar a Deus, mesmo quando a tentação é avassaladora. É sobre aprender a adorar, não pelas bênçãos, mas apesar da ausência delas. É sobre encontrar o segredo da paz, não na ausência da luta, mas na presença de Deus no meio dela. Pare de fugir da dor. Permita-se senti-la, questioná-la, levá-la a Deus. Porque é nesse espaço de vulnerabilidade e honestidade brutal que a fé de Jó floresceu. E é ali que a sua também pode encontrar uma profundidade e uma resiliência que você jamais imaginou. Essa é a essência de uma fé que não desmorona quando o mundo ao redor desaba. É um convite para ir além das respostas fáceis, para abraçar o mistério e encontrar Deus no silêncio, na dor, no fracasso. Se essa reflexão ressoou com você, se ela te provocou a olhar para sua fé de uma maneira mais profunda e honesta, eu te convido a se juntar à nossa comunidade.
Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu comentário. Compartilhe suas dúvidas, suas lutas, suas descobertas. Juntos podemos ir além da letra, construindo uma fé mais madura e uma esperança realista para a vida como ela é.